8h46. Já voltamos com Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também aí nas redes sociais, Face, YouTube, Instagram, Twitch TV. Você pode interagir aí com a gente, pode participar, pode dar a sua opinião, sua pergunta, sugestão. Obrigado a todos que estão participando hoje. E nós voltamos com o Murilo Diegues, diretor do Instituto de Pesquisa Procmato, e também empresário e colunista do jornal Folha da Manhã. Oferecimento de Proteus, Unimed, Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacinas Plínio Bacelar. Hoje na bancada com a Luiz Abreu Barbosa, que eu peço para abrir esse bloco que finaliza o programa de hoje, Luiz. Então, com a audiência boa, Murilo. O prefeito Vladimir interagiu com você aqui. Edvar Júnior, presidente da CDL também, está aqui nos ouvindo. Grande capacidade de trabalho, uma das pessoas que eu mais admiro trabalhando, criativo. Muito criativo. Muito objetivo. Edvar é tudo de bom. Tem também aqui Sérgio Mendes, ex-prefeito de Campos. Meu amigo. Sim, ele bota aqui vários apontamentos, mas ele quer a parte que ele cabe nessa latifúndio, como cantaria Chico Buarque, né? Edivar, Capim e Murilo também tive a honra de tê-los no governo, então feito aqui o registro do ex-prefeito Sérgio Mendes. Sem dúvida. Sérgio foi um governo de muita entrega. Ele fez muita coisa. O heliporto de Farol, a desapropriação da UENF, o Shopping Estrada, levando a vertente de crescimento para lá, muito saneamento, precursor... Vira Pensador do Farol. Precursor das parcerias público-privadas, quer dizer, muito articulado com o governo do Estado, tem história para contar. Aqui também precisa fazer registro também de Cristina Lima aqui, minha amiga, ex-presidente da Fundação Cultural Jornalista Valdo Lima, que é o nome do pai dela. Bom dia, o querido ex-aluno e amigo Murilo Diegues. O Caio está aqui também. Caio Viana? Não, é Caio com K. Caio Cunha. Caio Cunha. Alexandre Bastos está aqui também. Alexandre é diretor da LERJ, não é? Diretor de comunicação da LERJ. Grande Bastos, um forte abraço. Também, exato. E para Caio também, um beijo grande para você, Caio. Caio, esse aqui é com K. Caio Cunha quem é? Ele está ligado aqui na gente. E trabalha... a gente trabalha junto e ele é ouvinte assíduo do programa Folha do Ar. Mas, gente, vamos para a economia. Vou começar com o gancho que cedeu o Murilo no bloco anterior. Uma briga de foice no escuro do governo, com o Banco Central, que tem autonomia, o mandato só termina no ano que vem. Roberto Campos Neto, homônimo e neto de Roberto Campos, que eu tive a honra de entrevistar. Inteligência brilhante, né? Um dos bons expoentes do pensamento liberal no Você Brasil. sabe como é que ele definia estatística? Não. É igual a biquíni. Mostra quase tudo, mas não mostra o essencial. Não, era vastíssima e embora eu não seja, a Luiz não seja liberal, mas é um dos maiores cabeças que o liberalismo produziu no Brasil. Mas enfim, briga de foice, o governo batendo, Lula batendo, sai a Selic ontem, mantém os juros 7 pontos. Vou mudar isso e falar para maio. Deixa uma janela aberta aí. Lá para maio. O que, assim, vai cair naquela velha debacle, né? Nacional-desenvolvimentismo ou liberalismo, né?
ortodoxia ou heterodoxia econômica? Tem gente muito mais qualificada que a gente tendo esse debate no Brasil todo, né? Mas vamos olhar pelo lado seu enquanto empresário. Como é que você fala para o empresário, o microempresário, que nesse mesmo mês do ano passado pegou o empréstimo pagando 2% de juros, que ele vai ter que pagar 7% até no mínimo maio? Como é que fecha essa conta? Luiz, isso não fecha e está refletindo. A bem da verdade, a gente tem que vir um pouco atrás, né? Nós temos que vir lá da pandemia. Quer dizer, o Brasil ficou literalmente fechado de janeiro de 2020 a 22, não é isso? Início de 22 ou final de 21. O Brasil não teve lockdown, né? O Brasil teve cidades, algumas cidades fizeram parciais. Mas, por exemplo, aqui a gente teve isso. E aí você teve o Pronamp, você teve isso. Se eu não me falha a memória, a gente teve 2 lockdowns parciais no governo Rafael e 2 lockdowns parciais no governo mas longos. Eu acho que o primeiro de Rafael... Durou 2 meses ou 3 meses. Não foi tanto tempo não, Murilo. Não, foi tanto tempo não. Desculpa, não foi tanto... Eu posso até pensar aqui, mas foi menos tempo. Mas se não me falha a memória, o primeiro de Rafael, o primeiro de Vladimir, foram lockdowns mais extensos, mas nenhum deles acho que excedeu um mês. Não, eu acho que sim, porque nós sofremos muito, mas... Você tinha as várias fases, né? Que era por cor. E permitia uma coisa, permitia outra, mas vamos lá. Então, quer dizer, eu li recentemente mesmo, semana passada, que o ano de 2023 será o ano da recuperação judicial. No Rio? Não, no Brasil. E talvez até no mundo. E 2024, o ano da quebradeira. A gente está vendo uma saculejada muito grande. Vemos aí Americanas, Marisa, C&A, Centauro fechando, Guararapes, da Riachuelo, fechando 2015. Centauro a marca ou a boate ali Não, a marca. Guararapes, fechando postos, PAN. Eu rolei a bola, você não chutou. Quer dizer, então, a gente está vendo um momento muito tenso na economia. E eu digo, Aloysio e Cláudio e Beto, e os ouvintes que estão, a conta é muito simples. Se você gasta mais, você tem que necessariamente arrecadar mais. Porque você não... Como é que você vai pagar a conta? Então nós estamos vendo um governo expansionista no gasto. Está querendo, né? Não, já aumentando de 25 de ministério para 35, né? Isso não. Mas não, agora, estou dizendo agora, entrando no Minha Casa Minha Vida começar a morrer, aí sim, aí é grana. Começando a gastar muito, e aí o que acontece? Quando o governo Bolsonaro vinha no outro contrário, vinha segurando os gastos e desonerando a classe produtiva. Nós estamos agora, você vê assim,
uma concorrência. Mas Shopee. Só me desculpa, o Shein. governo Bolsonaro estourou o teto em 600 bilhões e deixou essa dívida. Daí a PEC a transição, isso é um fato. É fato. Mas o que eu estou dizendo a você que não há espaço para, por exemplo, o que eu vi aqui no Calçadão anteontem, megafone, Baixo Campos Neto, essas coisas não passam por ato de vontade. Existe uma lógica econômica. Tem uma pesquisa que você deve ter tido acesso com economistas que 98% da Quest, não foi? Foi da Quest? 98% dos economistas perguntando se a política econômica estava indo na direção certa, eles disseram que não. Nós estamos falando 98%. Está falando do governo Lula, né? Do governo Lula. Quer dizer, que é quem tem a política macroeconômica, é quem coloca isso. E a gente está percebendo, né? Eu conversava com o Cláudio antes do programa começar, a gente falando de varejo, de pergunta, a grande dificuldade que se dá, quer dizer, com um momento de pé com mão, não sabe para onde vai. Então, quer dizer, e a gente sabe que se não tiver o equilíbrio das contas, se não tiver isso, você não vai ter condição de tirar, como bem disse um economista, eu chamar você para uma corrida e botar você numa perna 5 quilos, numa outra perna 3, num braço 4, no outro 6. E, vamos correr, Luiz. Vamos correr. Então, nós temos que... porque o Brasil, hoje, quer dizer, você está lá com a Shein mandando da China diretamente para aqui, aonde você tem regulação, você tem carga de imposto, você tem isso, você tem aquilo, outro, você recebendo pela metade do preço. Então, não me parece que vai ser com o gigantismo do Estado que nós vamos chegar a céu de brigadeiro. Então, essa é a maneira que eu... Mas em relação especialmente à taxa de juros, eu nunca vi que eu me recorde, eu nunca vi CNI, Confederação Nacional das Indústrias, e CUT pedindo a mesma coisa juntos para baixar os juros. Você, como é que você pensa? Não, eu entendo, eu também quero que baixe o juro, porque o que acontece, Luiz? O custo, a alavancagem, principalmente dessas grandes empresas e tudo, ela está alavancagem nos empréstimos, no custo do capital. Você se recorda que o Zé de Alencar, né, vice-presidente do Lula, ele era insistente para cada 2 palavras, 3 baixa juro. Todo mundo se recorda disso. Quer dizer, ninguém quer juro alto, o juro tem que ser baixo. Agora, qual é a consequência? A inflação. Isso é para lembrar que ontem a gente falou do Banco Central, mas o Banco Central mais importante do mundo, que é o FED, elevou a taxa de juros preocupado com a inflação dos Estados Unidos. Então, esse é o problema. Unidos, tá? E a inflação, Aloysio e Cláudio Beto e os ouvintes,
e telespectadores, a inflação ela é ruim para todos, mas ela é pior para a classe mais humilde, porque ela sente no supermercado o dinheiro dele, ele está comprometido com a cesta básica. E aí, quando você entra aí, não sobra para você entrar na outra cadeia de consumo. Você não faz transição, né? Então, a gente não pode entrar numa espiral inflacionária. A gente não pode ser uma Argentina que 98% de inflação. Argentina, militares governaram, governo de esquerda, governo de direita, a gente não sai, muda o governo. Mas a última pergunta que eu tenho que partir para o final, eu li vários economistas, inclusive alguns economistas ortodoxos, liberais, dizendo o seguinte: como você falou, o juro é para controlar a inflação, perfeito. A função de qualquer banco central é controlar. Os Estados Unidos aumentou a inflação, aumentou os juros. Só que no Brasil tem vários tipos de inflação, várias causas. O que eles alegam é que a taxa de juros, esses economistas que eu andei lendo, alguns inclusive liberais, não é por demanda reprimida. Não há demanda reprimida. Pode ser por demanda reprimida, mas não é o caso. E que a taxa de juros seria um remédio mais adequado a esse tipo de inflação, não que a gente está tendo, que é uma demanda muito mais em consequência da crise internacional a partir da guerra da Ucrânia, do que por demanda reprimida, como foi, por exemplo... e a pandemia também, né? Pandemia. Pandemia e a guerra, né? E a guerra. Eu sei, mas a guerra... A Europa e a Europa Ocidental, a União Europeia e os Estados Unidos não estão diretamente na guerra, mas estão, né? Não. E agora, outra coisa, que o eixo do mundo está mudando. Aliança China e Rússia. Segura essa peteca. Mas vamos lá. O que você acha dessas análises de que juro alto é para combater inflação de demanda reprimida, que esse não é o caso do Brasil, então o remédio poderia estar errado? Olha, eu acho que não tem demanda reprimida, não. Sim. Não tem demanda reprimida, não. Eu acho que o juro alto é para controlar a inflação mesmo, porque a inflação ela não está cedendo, porque quer dizer, o custo das commodities, quer dizer, e um governo mais enxuto. Um governo mais enxuto. Isso tudo, quer dizer, é um somatório de coisas que vem a levar o juro alto e o juro baixo. Porque o juro chegou até, acho que em torno de 2%, não Sim, foi? Não faço, esse mesmo mês ano passado estava 2%. 2%. E foi num controle inflacionário. O Brasil foi, inclusive, um precursor, se não foi precursor, foi um dos primeiros a tomar providências nesse sentido. Agora, que o juro alto, para nós da ponta, é um desastre, Eu também estou fazendo coro com a CNI aqui. E com a CUT. Com a CUT também. Comunista. Pô, vamos baixar o juro. A captação, o custo do dinheiro, o custo do crediário é muito mais em conta.
Nogueira, né? O Murilo falando, a gente fica refletindo aqui, pensando se de fato, para que Nós caminho nós vamos. no celular aí, Nogueira. Não, tá fazendo as contas aqui da taxa de juros, para quanto deveria ir para cair essa inflação, mas, cara, não cai assim com facilidade, não cai. Não é um ato de desejo. Não é uma coisa que, como eu vi aqui anteontem, o cara no megafone, Campo Neto, baixo juro. Na pressão não resolve, vai. Não resolve com megafone, cara. Bom, 9h06. E só para endossar, diferente de Murilo, eu declarei voto no segundo turno. Eu acho que a minha opinião, isso é opinião, mera opinião, não é um fato. Você ficar criando esse tipo de estabilidade com o Banco Central só afasta investidor. Seguramente. Mostra insegurança. Primeiro, que você não muda nada. E segundo, que afasta investidor. Outra unanimidade entre os economistas. Não pode. Essa coisa, quer dizer, que parece que é um discurso ensaiado para poder sinalizar uma questão política que tem, quer dizer, está brincando. É muito delicado. Você está discutindo se o cara está com câncer, não faz quimioterapia, não. Vamos levar ele num terreiro de macumba. Rapaz, você faz a quimioterapia, porque isso vai se alastrar. E a gente precisa ser justo aqui. A gente criticou nesse bancada que muitas vezes Bolsonaro, por uma série de declarações inapropriadas do presidente da República, contra outras autoridades de Estado. Palco da Chico da Francisco, vale a mesma coisa para seu Vai ele, sim. Como também, desculpa, uma coisa que eu até talvez escrevi sobre isso, é um absurdo, do meu ponto de vista, a esquerda está muito equivocada e é muito infantil e presa às circunvoluções do próprio umbigo, uma esquerda que cobra com toda a razão, critica com toda a razão o assassinato político de Marielle e não repudia a ameaça que Sérgio Moro sofreu. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Tem que ser justo. Marielle era vereadora eleita, foi assassinada de maneira cruel por canalhas, não sabemos quem é o mandante ainda, mas as coisas estão andando. E Sérgio Moro está sofrendo isso, isso não tem nada a ver com Bolsonaro, com Lava Jato, foi porque ele pegou prisioneiros perigosos da facção que está ameaçando. Eu não vou repetir o nome de facção, não vou fazer propaganda de bandido. E botou em presídio federal onde você não tem visita íntima. Aplicou a lei. Então, isso que Moro e a esposa estão sofrendo, junto com outras autoridades, promotor e tal, isso é um absurdo. E a esquerda que não há uma defesa. tanto cobrou, com toda razão, a elucidação da morte de Marielle, e tem que cobrar mesmo, também tem que se postar contra criminosos que ameaçam um ex-ministro da Justiça ou ex-senador da República. Luiz, existe o criminoso do bem e o criminoso do mal, né? Não existe. Não existe. Mas para eles existem, né? Não pode. Meu caro Murilo, muito obrigado. Muito obrigado por hoje, por sempre, né? Claro. Mesmo que estou à disposição, você sempre não esteja aqui, a gente está te acompanhando também. Tá. Um forte abraço, Cláudio, forte abraço, Beto, meu amigo Aloysio, um forte abraço e agradecer a vocês, a todos os ouvintes, a todos que acompanharam, que prestigiaram, muito obrigado e pedir desculpa pelas possíveis besteiras aqui proferidas por mim. Beleza. Valeu, Aloysio, por hoje também. Muito obrigado. Eu já ia te chamar de Dom, mas aí ia dar ruim. Você tem que crescer um pouco de... tomar mais toque. Eu Murilo e o velho Barbosa. E o velho. Mas valeu por hoje. Muito obrigado. Amanhã de volta às 7, se Deus permitir. Amanhã, doutor Geraldo Venâncio. Grande tricolor, rapaz, aí você acertou em cheio. Vou ser minoria, né? Vamos dar um empate aqui,
Coisa mais rara do mundo isso. Mas enfim, eu não posso falar não, que eu vou fazer final com vocês e final freguês de vocês. Mas agradecer demais o Murilo, entrevista muito boa, meu entender, muito prestigiada, que eu me lembro, das mais prestigiadas que eu me lembro. Certamente, desde que eu voltei, é mais prestigiada. E se deve à credibilidade que o Murilo desenvolveu ao longo dos anos como agente público, como empresário e como jornalista também. Sim, perfeito. 9h11. Até amanhã, então, às 7 da manhã, ao vivo aqui no Folha no Ar, com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacinas Plínio Bacelar. Baixe o aplicativo aí do Laboratório Plínio Bacelar hoje.